Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, que passa a transmitir diretamente de Lesbos a visita do Papa Francisco ao campo de Moria dos refugiados que se encontram em território grego. Nos estúdios, Silvonei José. Um bom domingo a todos vocês. 5 anos depois da sua histórica visita a Lesbos, Papa Francisco retorna a essa ilha grega, que fica a menos de 20 quilômetros da Turquia. Movido pela compaixão pelas escandalosas condições de vida daqueles que são forçados a abandonar seus países por causa da guerra e dos conflitos econômicos e sociais, a expectativa é por uma nova tomada de posição em favor dos migrantes e refugiados que se deslocam pelo mundo. Vemos a presença da presidente grega, que dará as boas-vindas ao Santo Padre. E esse foi também o fio condutor do pontificado do Papa Francisco. E a mensagem central também que enviou por ocasião dessa 35ª viagem apostólica que já o levou a Chipre e agora a Grécia, nações milenares do Mediterrâneo, onde o Papa escolheu falar à Europa e ao mundo. Mas Lesbos mudou nos últimos 5 anos. Vemos a presença da comitiva papal, que já se encontra no interior dessa tenda montada, onde mais ou menos 200 pessoas serão acolhidas. Lesbos, como dissemos, mudou nos últimos 5 anos. O superlotado campo de refugiados de Moria, onde Francisco esteve em 2016, foi destruído pelas chamas na noite entre 8 e 9 de setembro de 2020. O incêndio devastador consumiu as frágeis estruturas que abrigavam então 12 mil pessoas, a maior parte delas acolhidas por várias nações europeias. Ainda há 2.300 refugiados, incluindo famílias, homens e mulheres solteiras e 45 mães com seus filhos. Todos passam os dias nesse centro de recepção e identificação localizado em um setor da cidade de Mitilene. E esse é apenas um dos 5 enclaves desse tipo espalhados por diferentes ilhas da nação helênica. Embora as condições tenham melhorado, eles ainda são extremamente carentes. A maioria das pessoas vive em contêineres e barracas sem acesso a serviços higiênicos. Há uma necessidade contínua de melhorar as condições de moradia, alimentação e bem-estar, explica Anastasia Silopolo, que é a diretora da Caritas Hellas, a principal organização de assistência social da Igreja Greco-Católica. É precisamente nesse campo de Mitilene que o Papa encontra um grupo de pessoas, 60% das quais são refugiados e que escaparam da tragédia no Afeganistão, bem como centenas de deslocados entre outros, do Iraque, Síria, Palestina, Somália e Congo. Vemos as imagens que chegam até você de Lesbos. À esquerda podemos notar então o campo de Moria. Não é o campo, recordamos que o Papa visitou 5 anos atrás, mas é um novo campo, num certo sentido muito melhor daquilo que pudemos notar 5 anos atrás. Enquanto esses refugiados e imigrantes aguardam os lentos procedimentos de asilo na Grécia ou em algum país europeu, eles passam os dias dentro desse complexo que podemos ver cercado, né, com redes, e só podem sair algumas horas por semana. São circunstâncias que dificultam o processo de integração que o Pontífice várias vezes pediu, pois muitos sofrem feridas profundas que afetam psicologicamente e se somam a dramas anteriores, como a morte de familiares, de amigos, de pessoas que se afogaram no mar ou que foram vítimas de tráfico de seres humanos ou desaparecidos em sequestros. Essa é uma realidade que Osnur Zayak, psicóloga clínica
da ONG Médicos Sem Fronteiras, responsável pelo programa de saúde mental dos moradores do acampamento de Mitilene, Lesbos, enfrenta diariamente. Oferecemos, disse ela à Vatican News, um serviço para refugiados que apresentam sintomas de angústia mental devido a torturas, a violências físicas, sexual, tanto em adultos quanto em adolescentes e crianças. A maior parte, disse ela, chega com transtornos de estresse pós-traumático, sintomas de depressão e ansiedade. Algumas crianças chegam com tendências suicidas e de automutilação. Afirma ainda a psicoterapeuta de origem turca, que acrescenta que grande parte dos pacientes presenciou atos de violência e assassinatos enquanto viajavam do seu país de origem e foram submetidos a ameaças, maus tratos e abusos. Portanto, essas pessoas que se encontram nesse porto de acolhida são pessoas com uma história de sofrimentos indizíveis. Segundo o ZEIAC, os refugiados têm necessidade de se sentir fortalecidos e recuperar a autoconfiança para se curar e se integrar. E isso exige o quê? Que se reconstruam suas habilidades sociais. Mas é difícil fazê-lo sem as condições básicas para se socializar normalmente fora do acampamento. Eles querem um espaço onde se sintam respeitados, onde possam viver em condições dignas, diz a psicóloga, aludindo então à precariedade de suas moradias, sem luz e aquecimento, principalmente agora que o inverno se aproxima. Podemos ver que a situação agora melhora, pelo menos nesse campo, com containers, naturalmente, mas com alguns deles, inclusive, com ar-condicionado. Esse quadro desolador não impede, todavia, os habitantes do campo de Mitilene de nutrir esperança enquanto aguardam a chegada do Papa Francisco, dizia ela à Vatican News. Falando também da chegada do Santo Padre, as pessoas estão entusiasmadas, porque esta é uma oportunidade para compartilhar suas experiências, antecipando, naturalmente, parte do programa que o Santo Padre irá cumprir na ilha, que inclui, recordamos, a escuta dos testemunhos dos deslocados e voluntários. Para esses, a presença do sucessor de Pedro é também um grande suporte para o seu árduo trabalho, que põe termo à indiferença global que muitas vezes envolve milhões de refugiados em todo o mundo. Esta é uma oportunidade para todos nós acolhermos, disse ela, protegermos, promovermos e entregarmos. É importante também para a Caritas Hellas, para a Caritas da Grécia, para o país e para toda a Europa, nos concentrarmos nestes 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Referindo-se, recordamos, às 4 ações que o Papa Francisco tem repetidamente exortado governos e empresas a se moverem em relação aos migrantes. Imagens que chegam até você da belíssima ilha de Lesbos, que dista mais ou menos 20 quilômetros da Turquia, onde o Papa Francisco esteve 5 anos atrás. E o Papa retorna neste domingo a essa ilha grega, movido, recordamos, pela compaixão, pelas escandalosas condições de vida, quando o Papa 5 anos atrás veio daqueles que são forçados a abandonar seus países por causa da guerra e dos conflitos econômicos e sociais. Neste momento, o veículo com o Papa Francisco está entrando nesse campo de acolhida e identificação de Moria, ponto 2, podemos dizer assim, em Lesbos. Grande expectativa para o discurso que o Santo Padre irá fazer hoje. Temos a presença também da presidente grega, que deverá dirigir também suas palavras ao Santo Padre, saudação do bispo de Lesbos, a saudação de um dos membros da comunidade católica local e a saudação, inclusive, de um refugiado que dará também o seu testemunho
ao Papa Francisco e, através dele, ao mundo inteiro. Recordamos que o fio condutor do pontificado do Santo Padre é o olhar em favor dos migrantes e refugiados que se deslocam pelo mundo inteiro. Eu te amo, Papa, grita em inglês um dos jovens. Vemos o rosto do Santo Padre, que a ternura com que olha. I love you. Eu amo você. Papa se detém, acaricia as crianças. Um momento especial também para essas pessoas e a certeza que é um momento especial também para o nosso Papa Francisco. Lesbos mudou nos últimos 5 anos. Recordamos o superlotado campo de refugiados quando o Papa esteve em 2016, destruído por um incêndio em setembro de 2020, incêndio que consumiu aquelas frases e estruturas que abrigavam, naquele período, 12 mil pessoas. Hoje nós temos em torno de 2.300 refugiados, inclusive famílias, que aguardam a possibilidade de serem transferidos para outros países europeus, aguardando o status de refugiados. Embora as condições tenham melhorado, ainda são condições difíceis. O Papa se detém, conversa com as crianças. O Papa tem o olhar dirigido. Good morning, bom dia. Hello. O Papa se detém, abençoa uma das crianças no colo do papai. É a ternura de um pai que vem visitar seus filhos. E através da presença do Papa Francisco, as janelas do mundo inteiro se abrem hoje para ver a dificuldade, não somente desses refugiados, mas de todos aqueles que se movem no mundo, de todos aqueles que se deslocam em busca de uma vida melhor, fugindo de guerras, da miséria, da violência. Atrás de cada indivíduo, de cada pessoa que nós vemos, tem uma história muito, muito difícil. Uma história de pessoas que viram seus entes queridos morrerem em guerras, de amigos que pereceram ao longo do caminho feito em busca da terra prometida. Mas sempre nos olhos e no sorriso a esperança de um dia melhor. Como vimos ontem também, nos dias passados em Chipre, quando um dos refugiados dizia: eu fiz tudo para dar um futuro aos meus filhos. E ele, esse refugiado, longe da esposa que ficou na sua terra de origem com um dos filhos que até agora não conseguiu trazê-la para junto, disse: o Papa conversa, se detém, pergunta o nome da criança, diz que a mão dela está um pouquinho fria. Good morning. Bom dia, Papa. E vemos que o rosto do Santo Padre aos poucos se transforma num sorriso eloquente que realmente naturalmente traz o seu afeto e o seu carinho para todas essas pessoas. E através do Santo Padre, então, esse grito em prol de milhões de pessoas que provocam hoje um dos maiores êxodos da humanidade, em todas as partes do mundo, fugindo, recordamos, de áreas de guerra, de violência, de tragédias, de misérias. Temos nessa realidade aqui de Moria 2, campo de Mitilene, pessoas provenientes do Afeganistão, do Iraque, da Síria, Palestina, Somália, Congo. Good morning, sempre Santo Padre. O Papa que vem recordar da necessidade que eles têm de se sentirem pessoas, na sua dignidade, recuperar a autoconfiança.
para num futuro se integrar em novas realidades, para reconstruir as suas habilidades, para ter condições de se socializar. Naturalmente, esses querem um menino que pede o abraço do Santo Padre. A ternura. Como se chama? Do Afeganistão, pergunta o Papa. De onde você é? Afeganistão. Mas vemos também crianças com olhares também muito tristes. Hoje nasce uma grande esperança para todas essas pessoas novamente, de que sejam ouvidas e vistas no mundo inteiro. O Senhor que conversa com o Santo Padre, naturalmente, está falando do seu drama. Pede algo ao Santo Padre, sem dúvida. O sorriso estampado no rosto dessas pessoas, tenho certeza que o nosso Papa Francisco irá guardar com muito carinho no seu coração. Passa por entre os refugiados de Mitilene, Lesbos. O Papa se detém. Quando vê as crianças, naturalmente pergunta o nome. É um momento especial também para o Santo Padre. Temos pessoas que, inclusive, choram. O Papa se detém com uma criancinha nos braços do papai. Vemos pessoas emocionadas. Uma emoção que se transforma também em choro. E tenho certeza que é um choro de agradecimento, mas também misturado com a esperança. A esperança de um futuro melhor para a família, para os seus filhos. Porque, como dissemos, cada pessoa que nós estamos vendo nesse momento tem uma história muito difícil nas suas costas. Uma história de dificuldades, de tristezas, de sofrimentos para chegar até aqui. Obrigado por ter vindo aqui, diz ele. Eles querem um espaço onde se sintam respeitados, onde possam viver em condições dignas. Esse é o desejo dessas pessoas. Que apesar de um quadro muitas vezes desolador, não impede de nutrir então esperança. Uma grande esperança que hoje depositam nessa viagem, nesse encontro com o Papa Francisco. E podemos ver pessoas entusiastas, entusiasmadas, porque, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para compartilhar com o Santo Padre suas experiências, mas também o seu rosto, que é o rosto de uma história, cada um com a sua história. O Papa irá ouvir o testemunho de um dos deslocados, dos voluntários. Recordamos, irá ouvir também o presidente do país, que estará dirigindo a sua saudação ao Santo Padre. Saudação também do bispo local. E na conclusão do encontro, o Santo Padre irá recitar a oração mariana do Ângelus. O Papa lentamente, sem se preocupar com o tempo, olha para cada um e se detém sempre com as crianças. O olhar do Santo Padre está depositado no futuro da humanidade, que são as crianças. E como podemos ver, são muitas as crianças que se encontram
nesse campo. Esse campo de Mitilene, que é o nome da cidade de Lesbos, da maior cidade de Lesbos, dessa ilha que está no mar Egeu, a terceira maior ilha da Grécia, diante da península de Anatólia. Já no século VI foi conquistada pelos persas. Isso antes de Cristo, hein? Sexto século antes de Cristo. Depois, chegada de atenienses e depois os romanos. E depois da queda do Império Romano, foi ocupada pelos sarracenos e em 1261 tornou-se parte do Império Bizantino. Até 1460, quando foi conquistada pelos otomanos. Portanto, é uma história que vem desde o sexto século antes de Cristo. O Santo Padre continua lentamente a encontrar-se com tantos refugiados. O Papa pergunta, quer saber de onde vêm, os nomes. Quer saber com quem está falando. E assim, Papa Francisco, 5 anos depois da sua histórica visita a Lesbos, retorna à ilha grega. Pediram alguma coisa ao Santo Padre e o Papa disse, eu vou falar e peçamos a Deus, disse. O documento, está fazendo inclusive uma foto do documento. Um pedido especial. Falando das minhas crianças pequenas. Todos querem fazer um selfie com o Santo Padre. É um momento vivido também de uma maneira muito alegre por essas pessoas, apesar das suas histórias tão difíceis. Assim, Santo Padre termina esse momento, digamos, de uma aproximação maior com um grupo de refugiados. Recordamos na tenda onde o Santo Padre irá se encontrar com representantes desses refugiados. Serão cerca de 200 pessoas, mas temos mais um grupo ainda e podemos ver quantas crianças estão presentes. E disse, mas eu já vi você lá atrás. Eu já vi você lá atrás. Quer dizer, correu para frente e encontrou. Diz, eu estou aqui há 2 anos. 2 years. Assim, Papa Francisco traz também o seu carinho, o seu afeto, principalmente para as crianças. Momento esperado, sem dúvida, para essas pessoas. Hoje, depois daquele incêndio que devastou o primeiro campo de Moria, em setembro de 2020, quando nós tínhamos mais de 12.000 pessoas, hoje, nesse novo campo, que foi montado após aquele grande incêndio,
Temos cerca de 2.300 pessoas. Passam o dia nesse centro de recepção e identificação, que está localizado ao lado da cidade de Mitilene. Esse é um dos 5 enclaves espalhados por diferentes ilhas da nação helênica. O Papa se detém, conversa. Naturalmente, o jovem que abraçou o Santo Padre disse alguma coisa para ele. O Papa disse: sim, certamente. São muitos ainda aqueles que, por entre os contêineres que são suas casas hoje, aguardam a passagem do Papa Francisco. O Papa chega perto deles e, naturalmente, não se furta a abençoá-los, a dirigir o seu olhar, o seu sorriso. E junto com esse sorriso, certamente, a esperança de que a situação dessas pessoas possam ter finalmente uma solução, e uma solução positiva. Podemos notar com as imagens que chegam até você de Lesbos quantas crianças nós temos, quantas famílias, quantos pais de família nós temos com seus filhos nos braços. O Papa se detém, pergunta o nome, de onde vem. Hello. É uma... Pergunta o nome. Todos querendo fazer um selfie com o Santo Padre. É, naturalmente, imortalizar o momento vivido. E dessa vez vamos falar como protagonistas. Sem dúvida, o protagonista é o Papa que vai ao encontro, mas através de um selfie eles também se tornam protagonistas por um momento de uma vida difícil. O Papa brinca com as crianças, dá 5. São sempre imagens que temos certeza poderão tocar o coração das pessoas que, além mar, se assim podemos dizer, e na própria Europa possam ver que a presença do Papa hoje em Mitilene, Lesbos, é uma presença para chamar a atenção do mundo para a situação dessas pessoas. Dessas pessoas e de milhares, centenas de milhares em todas as partes do mundo que vivem o drama da migração, uma migração forçada por causa da guerra, da pobreza, da violência. E essa é uma, recordamos, migração que se faz, né, em todas as partes do mundo. Problemas de recepção agora com imagem de Lesbos, mas o fio condutor, recordamos, do pontificado do nosso Papa Francisco é sempre na direção em favor dos migrantes e refugiados que se deslocam pelo mundo inteiro. E nessa sua 35ª viagem apostólica, que já levou ao Chipre, onde se encontrou também com migrantes e refugiados, e a Grécia, agora nessa segunda parte, o Papa conclui amanhã de manhã com o encontro com jovens, voltando depois ao Vaticano. O Papa escolheu essas duas realidades e essa viagem para falar novamente ao mundo, à Europa e ao mundo, sobre o drama dos nossos migrantes e refugiados.
O Santo Padre está para chegar então à tenda, recordamos onde foi montada para receber o Santo Padre, junto com ele também alguns refugiados. Inclusive, recordamos, teremos um dos refugiados que estará dando seu testemunho. Presença da presidente da Grécia. O Papa ontem encontrou-a. Mais uma vez ela está junto com duas crianças que fazem parte deste campo de Mitilene. Bem-vindo, Santo Padre, diz a presidente. O Papa se detém um pouco em conversa com as crianças que deram a ele um buquê de flores, dando as boas-vindas, assim, oficialmente, podemos dizer, ao campo de Mitilene. O Papa irá encontrar um grupo de pessoas, 60% das quais refugiados que escaparam. Positivo do Santo Padre, agradecendo muito bem ao canto de recepção ao Santo Padre. Teremos a saudação agora, primeiramente, do Bispo. Παρακαλώ, καθίστε. Podem sentar-se, ao convite. Agora a saudação do Bispo. José. Recordamos Joseph Príntesis, em que se encontra, recordamos, a Arquidiocese. Nesse momento é o pároco que dirige primeiramente a saudação ao Santo Padre. Agora, vamos dizer assim, é o cerimonial que agora chama também as autoridades. Καλώς ήλθατε στην προσωρινή δομή φιλοξενίας της Λέσβου. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που ο προκαθήμενος της Ομοσπονδιακής Senhor Presidente da República Helênica, Sua Santidade, bem-vindos a Lesbos. Estamos muito felizes que o chefe da Igreja Católica tenha escolhido pela segunda vez visitar a nossa ilha. A sua visita sublinha a importância da nossa ilha, a importância que tem esse centro. É o vice-diretor do campo que está falando nesse momento. Και φτάνουν στην Ελλάδα και εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Νέες δομές έχουν ήδη εγκαινιαστεί στα νησιά της Σάμου, της Λέρου και της Κο. Trabalhamos para melhorar a condição. Estamos procurando garantir a segurança de todos aqueles que se encontram nesse campo. Της δομής που φτιάχτηκε μετά τον εμπρισμό και την καταστροφή του κέντρου της Μόριας. Ao longo do tempo, desses anos, trabalhamos para melhorar as condições também de acolhida a essas pessoas. Της έλλειψης σχεδίου, της έλλειψης φροντίδας. Αλλά όπως προείπα αγιότατε, Recordando sempre que essa é uma acolhida provisória. ευελπιστούμε η παρουσία σας σήμερα εδώ, λίγες μέρες μετά τα εγγένεια των κέντρων στη Λέρο και στην Κο, όπως σηματοδοτήσει αυτή την αλλαγή προς όφελος των ετούντων αλλά και των κατοίκων των νησιών. Η Λέσβος υποδέχτηκε τις χιλιάδες των προσφύγων και των μεταναστών με αγάπη. Ήρθε η ώρα και η Ευρώπη, αγιότατε, να κάνει το ίδιο. Esperamos que a situação melhore ao longo do tempo e que possamos acolher as pessoas da melhor maneira possível. A saudação. E também que a Europa possa desempenhar o seu papel também, nos ajudando a realizar essa acolhida. Essa é um pouco a síntese do que falava o vice-diretor do campo. Της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, παρακαλούμε, όπως μας κάνετε την τιμή, να προσέλθετε στο βήμα. Agora a presidente Caterina, agora que dirige a sua saudação ao Santo Padre. Αγιότατε,
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζω σήμερα στη Λέσβο. Για δεύτερη φορά επισκέπτεστε ως προσκυνητής ένα tόπο που taftístike με το δράμα των προσφύγων. Sua Santidade, com grande alegria e emoção, dou-lhe hoje as boas-vindas a Lesbos. Pela segunda vez, o senhor visita como peregrino um lugar identificado com o drama dos refugiados. Felizmente, a situação que prevalece hoje é, em todos os aspectos, bastante melhorada em comparação com a que tínhamos durante a sua primeira visita. Continua a presidente da República. A ilha acolheu pessoas forçadas a abandonar as suas casas, perseguidas pela guerra, perseguição política, pobreza extrema, em busca de uma vida melhor em outras pátrias. Fiéis ao seu dever humanitário, com a recordação do seu refúgio ainda fresco, os habitantes de Lesbos mostraram compreensão e solidariedade. Em condições adversas, cumpriram a sua obrigação moral, estando na linha da frente. As fotografias das avós de Sakala e Sikaminha, amamentando afetuosamente um bebê da Síria para que a sua mãe pudesse descansar, deram a volta ao mundo como um símbolo de humanidade. Em todos esses anos, a Grécia levantou um peso desproporcionado da crise da imigração e dos refugiados que está atingindo todo o Mediterrâneo, o mar que nos une. No entanto, enfrentá-lo ultrapassa as fronteiras nacionais e é uma responsabilidade partilhada da Europa. É nosso dever, respeitando embora as normas do direito internacional e os direitos fundamentais, não permitir a instrumentalização desumana dos imigrantes e refugiados. Santidade, o Senhor é o protetor dos pobres e dos oprimidos, partícipe de suas dores, um forte defensor dos seus direitos. A sua presença é um sinal de proximidade e apoio caloroso para os sem-abrigo, aos perseguidos, aos privados de sonhos e expectativas. É a forte mensagem de esperança e responsabilidade que traz a essa ilha e que a transmite a toda a comunidade internacional. Essa é a mensagem, a saudação da presidente grega ao Santo Padre nesse encontro em Lesbos com os migrantes e refugiados. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Παρακαλούμε τώρα τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Νοτροπιστίνου Άνδρο Μικόνου que teremos agora, então, a saudação do arcebispo de Naxos, Andros Tinos e Mykonos, Dom Joseph Printensis. Vamos ouvir, então, a saudação do arcebispo ao Santo Padre. Santo Padre, damos-lhes as boas-vindas a Lesbos, 5 anos após a sua primeira visita. Estamos muito felizes por o senhor ter voltado a estar entre nós. A sua presença aqui também reforça a força da nossa pequena comunidade católica na ilha, que infelizmente não é capaz de acolher na nossa pequena igreja para rezar juntos, pastores e rebanho. Agradecemos pela sua preocupação pelos migrantes e refugiados, como também as sociedades locais, como Lesbos, que suportaram esse fardo desproporcionado do afluxo de imigrantes. Em 2016, o Senhor elogiou o povo de Lesbos pela sua humanidade e abertura de coração para com os refugiados que chegaram às costas da nossa ilha. Sentimos-nos honrados por esse reconhecimento e estamos gratos por isso. A sua palavra conforta os perseguidos e fortalece os bons samaritanos dessa ilha e de todos os lugares que os acolhem. Em Lesbos e nas outras ilhas gregas, os refugiados encontraram-se com cristãos ortodoxos e católicos, dispostos a apoiá-los no seu sofrimento. Desde o primeiro momento da crise dos refugiados, a Caritas Hellas, a organização caritativa da nossa igreja, tem estado particularmente atenta às suas necessidades
e tem tentado ouvir o seu passado, ajudá-los na sua situação atual e apoiá-los nos seus passos para o futuro. Mesmo agora que muitos dos refugiados deixaram esse lugar, a Caritas Hellas continua a acompanhá-los na sua integração na sociedade grega ou no seu trânsito para outros países. Santo Padre, o seu interesse sensibiliza as autoridades e aqueles que estão trabalhando para tirar essas pessoas do impasse. Agradecemos-lhe por ter se tornado a voz dos sem voz. A sua voz é a voz da paz. Agradecemos-lhe por nos ter recordado que no rosto de cada refugiado somos chamados a ver o rosto de Cristo. Saudação, então, do arcebispo Dom Joseph Printesis, arcebispo de Naxos, Androstinos e Mykonos. Previsto agora testemunho de um refugiado. Teremos o nome agora do refugiado Christian Tango Mukalia, que irá dirigir a sua palavra ao Santo Padre. À sa sainteté, le Pape François. Santidade, soyez les bienvenus à Lesbos. Bem-vindo a Lesbos. Je m'appelle Christian Tango Mukaya. Meu nome é Christian Tango Mukalia. Sou refugiado da República Democrática do Congo. Cheguei à Grécia, Lesbos, em 28 de novembro de 2020. Tenho 30 anos de idade, sou pai de família, com 3 filhos pequenos. 2 crianças estão comigo e outra está com a mãe. Não tiveram oportunidade de se juntar a mim na Grécia e não tenho notícias delas até agora. Santidade, dirijo-me em primeiro lugar ao Senhor para lhe agradecer pela preocupação paterna e o espírito de humanidade que o Senhor mostrou a nós, seus filhos, migrantes e refugiados, atualmente em Lesbos, na Grécia e em todo o mundo. Que Deus o recompense o cêntuplo. Ao mesmo tempo, agradeço ao governo e ao povo da Grécia pelo espírito humanitário com que me receberam, dando-me paz, abrigo e o necessário para viver, apesar de algumas dificuldades. Não posso esquecer a paróquia da Igreja Católica. Na minha atual paróquia de Mitilene, em Lesbos, que me apoiou com afeto, como uma criança, e na qual rezo ao Senhor nosso Deus. Confie os nossos momentos difíceis a Deus. Com a força da oração e intercessão da Virgem Maria, nossa mãe e mãe da Igreja, pude superar as dificuldades que encontrei na minha vida de refugiado. Santidade, como refugiado, o Senhor sabe melhor do que eu. Sou um peregrino, um requerente de asilo em busca de um porto seguro, de paz, da subsistência para minha família e da educação para os meus 2 filhos, após a perseguição e ameaça de morte no meu país de origem. Santidade, tivemos dificuldades em chegar até aqui. Foram enormes. Não posso descrever tudo nessas linhas. Mas graças a Deus que a superamos. Rezamos para que essas dificuldades, minhas e de todos os meus irmãos refugiados, sejam superadas. Para que possamos ter, como disse antes, um lugar seguro na Europa para o futuro das nossas filhas e especialmente para os nossos filhos que precisam de uma boa instrução. Com fé, refugiado Christian. Palavras dirigidas ao Papa Francisco pelo refugiado Christian proveniente da República Democrática do Congo. Agora o testemunho de um voluntário. É a previsão que fala. Θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον Βρετανό εθελοντή, κύριο Λεωνάρδο Γεώργιο Μίτσιμ.
Depois das palavras, então, do Christian, agora é chamado o voluntário Leonardo Machim. Your Holiness, my name is Len Meacham, and I'm a member of the local Catholic community. Santidade, meu nome é Len Meacham. We thank you for your Eu sou membro da comunidade católica local de Lesbos. I thank you for standing beside Agradecemos our novamente a refugee vossa and presença migrant aqui entre brothers and nós. sisters Obrigado por estar ao lado dos nossos irmãos e irmãs to refugiados, inspire and give strength imigrantes to those of us em todo o mundo. of all faiths and none O Senhor inspira e dá força àqueles, como nós, members de todos of os our credos ou de then nenhum, small que Catholic compartilham community a vossa once posição. stood with other people of this Os membros da island nossa pequena on comunidade its católica shores costumavam to help encontrar-se those com who outras had made pessoas the desta often ilha dangerous nas suas journey costas para ajudar across from aqueles Turkey. que tinham feito a viagem One man frequentemente told perigosa us da that the Turquia. hand of friendship Um held homem out in disse-nos welcome que a mão da amizade estendida em acolhimento significava ainda mais para ele do que a comida e a roupa seca que nós lhe dávamos. Mais tarde, pudemos estender esta mão de boas-vindas aos cristãos requerentes de asilo, na sua maioria da África Ocidental, que vieram à nossa igreja paroquial. Creio que fomos abençoados com a presença deles. Os nossos irmãos e irmãs trouxeram nova vida à nossa comunidade, e não apenas em termos de números. A força da sua fé e esperança, apesar dos seus sofrimentos passados e presentes, apesar da sua ansiosa incerteza sobre o futuro, tem sido um exemplo para nós. Eles têm enriquecido a nossa fé com a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua vitalidade juvenil e a sua participação ativa. A nossa comunidade também ofereceu apoio material àqueles que procuram asilo, àqueles a quem foi concedido, àqueles que partilham a nossa fé e àqueles que não a compartilham. Como pequena comunidade, não poderíamos ter feito isto sem o apoio prático de amigos na ilha e o apoio financeiro de amigos em outros locais. Estamos muito gratos a eles. Estamos igualmente gratos aos próprios refugiados. Teríamos conseguido muito pouco sem a ajuda de algumas pessoas excepcionais entre eles. Pessoas que fugiram dos seus países, homens e mulheres, com ou sem crenças religiosas, mas todos unidos por uma profunda compaixão pelos seus irmãos e irmãs. Pessoas capazes, responsáveis, com dons e qualidades, ofereceram-nos uma ajuda inestimável, uma ajuda que não tinha qualquer expectativa de recompensa pessoal. Santidade, os requerentes de asilo vêm aqui com a esperança de uma nova vida, uma vida que vale a pena viver. Os nossos amigos depois nos deixam esta ilha, continuando a sua viagem. É minha profunda esperança que uma mão de amizade lhes seja estendida e que os apoie quando chegarem ao seu destino final, a terra prometida. A minha experiência pessoal leva-me a uma firme convicção, a convicção de que eles têm tanto para nos oferecer, como nós temos para oferecer a eles. Muito obrigado. Len Meacham, um voluntário da comunidade católica de Lesbos, que dirigiu também ao Santo Padre o seu testemunho. Παρακαλούμε την προσοχή σας για τον ύμνο που θα ψάλει η χοροδία μας των Καθολικών Προσφύγων της Μυτιλήνης. Que pedimos atenção agora para o hino que o nosso coral está fazendo agora. Vamos ouvir então. Come on,
O hino, então, da comunidade de Lesbos. Teremos agora, então, as palavras do Papa Francisco. Convidamos, então, o Santo Padre agora para nos dirigir a sua palavra. Vamos seguir com atenção, porque é um discurso que aguarda-se com muita expectativa. O discurso do Santo Padre em Lesbos, 5 anos depois da sua vinda a essa ilha. O Papa retorna para encontrar o Papa Francisco, que conclui um pouco esse momento intenso, com o olhar a 360 graus para os últimos nesse momento da nossa sociedade, os migrantes e refugiados. O Papa foi muito claro nas suas palavras. Αγιότατε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Μερσίν και την Τρισίλια, προσφυγόπουλα από το Κονγκό, τα οποία θα ήθελα να σας προσφέρουν ένα μικρό δείγμα της αγάπης τους και της εκτίμησης στο πρόσωπό σας. Un regalo da queste ragazze. Agora, uma recordação ao Santo Padre, dessas 2 meninas refugiadas, ao Santo Padre. A escrita, uma espécie de diário com escolas. Dizendo que eles querem ir ao Vaticano. Dá para dar um rosário a cada uma delas. Abençoa também um rosário que uma das meninas porta. O Papa conversa, fez uma pergunta, está conversando, enfim. Muito bem. Se queremos recomeçar, disse Francisco nas suas palavras, olhemos sobretudo os rostos das crianças. Tenhamos a coragem de nos envergonhar à vista delas, que são inocentes e constituem o futuro. Interpelam as nossas consciências, perguntando-nos que mundo nos quereis dar. Uma menininha também, fugindo da mãe, vai até o Santo Padre. Mais um menininho. Vamos ver, é claro. Opa! E não é um só. Não é só um, não. É mais do que um. É claro, uma mãe que traz até o Santo Padre o seu tesouro, que são os seus filhos. Cada um querendo também o seu rosário. Belíssimo gesto do Santo Padre com as crianças. Que mundo nos quereis dar? Não fujamos apressadamente das cruas imagens dos seus corpinhos estendidos inertes nas praias, disse o Papa. O Mediterrâneo que uniu durante milênios povos diferentes e terras distantes está tornando-se um cemitério frio, sem lápides. Papa Francisco agora saúda também voluntários, pessoas da comunidade. Esta grande bacia hidrográfica, disse o Papa Francisco no seu discurso, berço de tantas civilizações, agora parece um espelho de morte. Não deixemos que o Mare Nostrum se transforme num desolador Mare Mortum. Que este lugar de encontros se transforme no palco de confrontos. Não permitamos, disse Francisco, que esse mar das memórias se transforme no mar do esquecimento. Por favor, disse Francisco, paremos esse naufrágio de civilização. Saudação mais uma vez do Santo Padre
a saudação à Presidente da República. Conclui-se o encontro, destaca agora o pároco local, agradecendo a todos, pedindo para que permaneçam nos seus lugares, até que o Santo Padre deixar o lugar, enquanto o coral começa a cantar. Das margens deste mar, disse Francisco. Agora saúda também o líder ortodoxo. Deus fez-se homem. A sua palavra ecoou, trazendo o anúncio de Deus, que é Pai e guia de todos os homens. Ele ama-nos como filhos e quer-nos irmãos. Ao contrário, ofende-se Deus, desprezando o homem criado à sua imagem, deixando-o à mercê das ondas. Num vai e vem de indiferença, às vezes justificada até em nome de pretensos valores cristãos. E ao contrário, a fé, disse Francisco, pede compaixão e misericórdia. O Papa exaltou a hospitalidade, aquela filoxenia que permeou a cultura clássica, encontrando depois em Jesus a sua manifestação definitiva, sobretudo na parábola do bom samaritano. Nas palavras do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o Papa deixa agora o interior da tenda onde foi recebido e acolhido pelos refugiados, dirigia sua palavra. E o Papa dizia: não é ideologia religiosa, são raízes cristãs concretas. Jesus afirma solenemente que está ali, no estrangeiro, no refugiado, no nu, no faminto. E o programa cristão é encontrar-se onde Jesus está. Sim, porque o programa do cristão, como escreveu o Papa Bento, é um coração que vê. Papa Francisco despede-se do campo de Mitilene, retorna agora para Atenas, um voo que deve durar em torno de 55 minutos, 250 quilômetros, e logo mais à tarde nós teremos no estádio, ou melhor, no Megaron Concert Hall, nós teremos a Santa Missa que o Papa irá presidir. O Papa então agora deixa a ilha de Lesbos, voltando para Atenas, colocando então ponto final nesse momento em que, mais uma vez, sacudiu a consciência da humanidade para esses nossos irmãos esquecidos. O Papa, mais uma vez, recordava, através das suas palavras, o drama de nossos irmãos. Os vossos rostos, os vossos olhos pedem-nos para não vos virarmos as costas, não renegarmos a humanidade que nos irmana, para assumirmos as vossas histórias e não esquecermos os vossos dramas. Com essas palavras do Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa transmissão ao vivo de Lesbos, desejando a vocês ainda um bom domingo, recordando que logo mais teremos a Santa Missa, presidida pelo Santo Padre em Atenas. Com imagens de Lesbos, nos despedimos desejando a todos vocês um bom domingo. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Grazie.
mare da una parte c'è la collina, dall'altro c'è un primo nucleo familiare entrare all'interno programma invece tutto un po' diretto, faccia a faccia, del Papa con queste famiglie, a cercare i loro racconti. Ricordiamo 5 anni fa, quando una delle teste del Papa ha visitato un padre, la storia erano tanti indiani che allora fuggivano dalla guerra. Welcome. موفق مایاد باشید مایاد. Να είστε ευτυχισμένοι στη ζωή σας. Και ustedes siempre felices en su vida. Vamos a orar por ustedes. Επίσης, να είστε καλά. Ο Θεός να σας ευλογήσει. خدا بهتون برکت بده. Igualmente, Santiago. Thank you. Okay.